Meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto de administração direto ao ponto para o seu concurso do TRT, né? Aqui especificamente, TRT do Maranhão, 16ª região. Primeiramente, gostaria de me apresentar, para quem não me conhece, professor Vinícius Bastos. Eu sou professor de concurso público há mais ou menos aí uns 7 anos, especialista na área de administração geral, administração pública, gestão de pessoas, recursos materiais. Faço de tudo para que vocês possam aprender a administração de uma forma leve, descontraída, objetiva, para que seja uma matéria de diferencial competitivo na hora da sua nota. É o que eu converso com os meus alunos, né, meus amores? A administração é um assunto que acaba diferenciando o candidato. Processo do trabalho, direito do trabalho, constitucional, administrativo, processo civil, enfim, todas essas matérias jurídicas têm que estar no sangue. Salve, salve, meus queridos alunos! Já vou deixar aqui o meu tradicional bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para os concurseiros Batman, né, os morcegos da madrugada, que estudam nesse horário tranquilo, né? Mas já deixo aqui o nosso tradicional bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para vocês no seu momento, os senhores vão estar assistindo, dando continuidade ao nosso curso direcionado, né, direto ao ponto, para o TRT, e está aí para vocês. Vamos dar continuidade à nossa lista, então, segunda parte, vem comigo. Vamos lá, galerinha, questão de número 11 para os senhores aí. Então, deixa eu pegar a canetinha aqui. Começou a brincadeira. Vamos lá. A área de contabilidade de uma empresa pública acaba de receber 5 novos funcionários. Os 5 têm experiência anterior em outras empresas, mas na iniciativa privada. O gerente responsável pela área está preocupado com a qualidade dos processos e acredita que seria interessante estabelecer algum tipo de controle simultâneo, hein? Marca essa informação, para garantir que o trabalho dos novos funcionários seja executado de acordo com os padrões estabelecidos para a área. Considerando o exposto, um controle adequado seria. Então, meus amores, aqui não é uma questão tão complexa. Ela se torna complexa caso os senhores não conheçam a matéria, o assunto que a questão está trazendo. Nesse caso, ela aprofundou, né? Ela abriu o leque aqui e aprofundou no assunto controle. E aí, vamos lá, que eu não vou falar tanto, para não dar um spoilerzinho de uma questão que nós teremos, porém, vai ser inevitável, não vai ter para onde correr. Mas vem comigo, galera. Olha aqui, ó. Considerando o exposto, um controle adequado nessa situação, né, seria qual? Estabelecimento de regras de conduta. B, controle estatístico de processo. Letra C, avaliação de desempenho. Letra D, supervisão direta. E letra E, estabelecimento de limites de alçada. Galerinha, só analisar. Eu tenho 3 tipos de controle. Um controle prévio, um controle concomitante, né, ou simultâneo, que foi o que ela trouxe aqui, né, controle simultâneo, um controle a posteriori, um controle de resultado ou feedback. Então, tá aqui. Essa é a brincadeira. Já vou dar um macetinho, depois quando eu for explicar, eu vou dar um macetinho que vocês nunca mais vão errar esse tipo de questão de tipos de controle, que é relativamente fácil. Depois que você conhece, fica fácil. Então, olha aqui, ó. Estabelecimento de regras de conduta. Se eu estabelecer regras, quer dizer que previamente eu criei essas regras. Logo, é um controle prévio. Então, letra A está fora. Controle estatístico de processo, meus amores, eu já vi, essa aqui era a pegadinha na questão. Eu já vi alguns autores trazerem o controle estatístico de processo como um controle simultâneo. Para mim, há divergência. Eu não adoto esse posicionamento, tá bom? Se é um controle estatístico, se eu estou fazendo um controle, teoricamente, eu tenho uma estatística antes de algo que eu estou controlando, aquela estatística, né? Eu tenho que elaborar a estatística e para dar prosseguimento e realizar esse controle. Então, o controle estatístico, eu estou pautado em cima de um resultado prévio. Então, é o quê? É um controle de resultado, tá? Mas aqui tem divergência doutrinária. Enfim, para a FGV, considere o controle estatístico como um controle a posteriori, um controle de feedback ou de resultado. Está fora o controle estatístico. Temos aí avaliação de desempenho. Mesmo princípio, né, meus amores? A avaliação de desempenho que vocês fazem lá no serviço público ou no trabalho de vocês, galera, se eu estou avaliando o desempenho, consequentemente, eu tenho que ter tido o seu resultado antes. Então, é um controle a posteriori também, está fora. Supervisão direta, galerinha. Esse é o nosso gabarito. Esse sim é um controle simultâneo. Está aí. E, por fim, estabelecimento de limites de alçada. Também não pode ser porque é um controle prévio. Se eu estabeleci limites de alçada, até onde as pessoas podem ir, de acordo com cada competência ali, é um controle prévio. Está fora, gabarito a nossa letra D de dado. E guardem com muito carinho esse slide, porque
a FGV ama cobrar esse assunto, vai por mim. Então, o tipo de controle, quando ela aprofunda a atividade, a tarefa, controle, o processo, perdão, controle. O que ela quer dizer ali? Ó? Nós temos esses três tipos, controle prévio ou preliminar. Plano estratégico, tático e operacional, planos de ação, orçamentos, planos de treinamento, descrição de cargos, objetivos, de desempenho, etc. Controle concomitante, observação, acompanhamento, inspeções e correções, revisão do progresso, reuniões de assessoria ou staff, programas de treinamento, etc. E temos aí controle posterior ou a posteriori, pode aparecer assim também, de feedback ou de retroação. Relatórios mensais, anuais, auditoriais, periódicos, pesquisas, revisões de desempenho, avaliação dos resultados de treinamento, recall, que é um outro tipo de controle também a posteriori. Galerinha, qual macete que eu dou para vocês? Tipos de controle. Existe um controle antes, durante e depois. Sério nisso? Antes, durante e depois. Terceira vez para você decorar. Existem três tipos de controle. Antes, durante e depois. Qual é a sacanagem em prova? Mexer nos sinônimos. Então, cada banca pode adotar um sinônimo para cada tipo desses que eu representei aqui. Antes, durante e depois. Qual é o macete que vocês vão usar? Não tem jeito. Sinônimo tem que decorar e entender o sentido, né? Então, o controle a priori é um controle antes, um controle prévio, preventivo. O controle simultâneo é um controle concomitante, para e passo, reativo, né? Então, o controle a posteriori é um controle de resultado, depois do ato, né? E assim vai. Qual é o macetinho que eu sempre dou para os meus alunos, que vocês nunca mais vão esquecer e vão errar? Vocês sabem disso na prática, principalmente as meninas. O rapaziada aí, ó, vai associar isso como ninguém. As mulheres sabem executar uma função de controle como ninguém. Pensa aí na sua namorada, na sua esposa, que vocês não vão errar esse tipo de questão. Como é que vocês vão decorar? Controle prévio ou preventivo é quando a sua namorada, a sua esposa, tenta desbloquear, meu aluno, o seu celular sem o seu conhecimento. Concorda comigo? Pensa aí. Pegaram, né? Quantas vezes elas tentaram fazer? Você vai no banheiro, você está dormindo, ou para dentro pegar a tua digital ali, né? E desbloquear. Então, é o controle preventivo. Ela está se prevenindo de algum tipo de resultado ruim, ou que algo possa acontecer. Pegaram? Então, controle preventivo. Controle concomitante é quando você está do lado da sua namorada, mexendo no celular, ou da sua esposa, e aparece lá aquela solicitação de amizade daquela sua amiga de trabalho, da sua amiga de faculdade. Perdão, gente. Meus amores, vou pedir perdão a vocês. Eu estou tossindo muito, estou com irritação na garganta, estou dando muita aula aqui no Rio. O tempo está seco aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, a garganta está sofrendo, tá? Eu vou dar de vez em quando aqui umas tossidas, beber uma água, mas é porque eu estou na batida, e principalmente com esse projeto aqui, não só do TRT Maranhão, mas outros TRTs, então eu sou assim, uma correria danada e a garganta sente um pouco. Hoje é um dia que ela está irritada, tá? Então, peço perdão, como diria o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos lá? E aí, pensa na sua namorada, na sua esposa, quando surge ali aquela solicitação de amizade da sua amiga de trabalho, o que ela faz automaticamente, como é que ela reage? Opa, quem é essazinha aí? Seguido, né, daqueles adjetivos do diminutivo que todas as meninas gostam de utilizar quando elas fazem referência aí às nossas amigas de trabalho, de faculdade, de colégio, enfim. Então, pegaram, opa, ela reagiu ao controle simultâneo, concomitante. Lindo, lindo. O último controle é quando a sua esposa, sua namorada te pega vacilando, meu querido aluno, né? Não tem para onde correr. É um controle caro. Se você não tomar uma facada no umbigo, no mínimo, vai sair metade do seu patrimônio no processo de divórcio, se você for casado. Por que eu falei isso? Justamente porque é um processo caro. É melhor prevenir do que remediar. Não esqueçam disso. Show? Então, tá aí um exemplo para vocês. Desses três tipos de macetinho, vocês não perdem uma questão de administração de tipos de controle, eu garanto. Dando continuidade, tá aí, questão de número 12. Vamos lá, meus amores. Uma empresa do setor de transporte contratou uma consultoria para auxiliar no planejamento e no controle de suas atividades. No planejamento, são definidos as metas da organização e os meios para atingi-los. Mas de nada adianta elaborar um bom planejamento se, posteriormente, não for comparado ou realizado com o planejamento, ou seja, não for feito o controle. Mais uma bela definição da FGV aí a respeito de controle. Em relação ao controle, é correto afirmar
que. Então, sublinha aí. Temos aí, letra A. O controle tático procura avaliar o grau de realização da missão, da visão e das estratégias e dos objetivos. Galerinha, essa aqui está errada logo de cara, né? Porque o controle tático não faz relação com esses elementos aqui, e sim o controle estratégico. Então, está fora. Letra B. O controle é a função da organização destinada a controlar os equipamentos e materiais. Está fora. Não, material e equipamento tem relação com organização e atividade de controle é pautada em resultado e por aí vai. Está fora. O controle de clã, cuidado com isso aqui, meus amores. Cuidado mesmo com isso aqui. Faz um asterisco no coração, cadeirão do BOP. Cuidado que eu já explico isso aqui. O controle de clã é assegurado pela alta direção mediante regras, normas e padrões elaborados juntos aos empregados. Segura isso aí. O controle de mercado avalia o desempenho organizacional com base em fatores intrínsecos à organização. Galerinha, corta, aqui está o erro. O controle de mercado é fator extrínseco, fora da organização. Eu estou olhando para o mercado, então está fora. E letra E, o controle pode ser de 3 tipos: preventivo, simultâneo e posterior. Galerinha, esse é o nosso gabarito, né? Foram os 3 tipos de controle que eu trouxe para vocês. Controle preventivo, simultâneo e posterior. Lindamente, está aí redondinho para vocês. Então, beleza. Vinícius, e o controle de clã e o controle de mercado? Aqui vem o pulo do gato, né? Como eu sempre falo para os meus alunos, eu não nivelo vocês por baixo, meus amores. Aqui é sempre, vocês têm que estar sempre preparados para qualquer tipo de maldade da banca. E a minha missão é ser esse protetor de vocês, né? Essa pessoa que vai acompanhar os senhores na caminhada, prevenindo vocês de qualquer tipo de armadilha. Esses conceitos, controle de clã, controle de mercado, existem. E a FGV cobra e sabe cobrar isso aqui como ninguém. Se o aluno não conhecer, é inevitável que ele vá perder a questão. Então, vem comigo e salva esse slide aí da sua revisão, hein? Acredita, confia. Está aqui, ó. Então, nós temos os 3 tipos de controle que eu trouxe para vocês com seus respectivos exemplos. Está aqui, ó. A função de controle tem o objetivo de manter a organização não apenas no rumo planejado, mas também no rumo certo. Controle preventivo. Esse tipo de controle acontece antes que a atividade comece. Pensa lá na sua esposa tentando desbloquear o seu celular, sua namorada, hein? Ele procura antecipar os problemas antes que eles ocorram. Existe um ditado que diz que prevenir é melhor do que remediar. No mundo da administração, isso é verdade. E esta é uma modalidade de controle proativa que tenta garantir todos os recursos e condições necessárias à execução de atividades segundo requisitos pré-estabelecidos. Exemplo, testes de seleção para o RH, testes de qualidade de matéria-prima, programas de manutenção preventiva, normas de análise de risco, etc. Controle simultâneo. Tipo de controle que consiste no monitoramento constante das atividades no momento em que elas estão acontecendo. Pensa lá, quando a solicitação daquela sua ex-namorada, da sua amiguinha da faculdade, do trabalho, chega lá para você e sua esposa veio. Enquanto que o controle preventivo é proativo, o controle simultâneo é reativo. Por isso que ele tem um sinônimo também de controle simultâneo. Ou seja, reage à medida que os problemas ocorrem, corrigindo os desvios antes que fiquem maiores e se tornem muito custosos para a organização. Então, exemplo, a supervisão direta, que foi o gabarito daquela outra questão, né? Programas de qualidade, por aí vai. Controle posterior, ou a posteriori, ou de feedback. Modalidade de controle também conhecida como controle por feedback, né? Que avalia o desempenho de uma atividade ou processo após a sua realização. O objetivo desse tipo de controle não é corrigir o desempenho, mas sim identificar as origens dos desvios. É muito importante como aprendizado organizacional, mas só identifica os problemas depois que os danos já foram causados. Então, é muito mais caro, né? Aqui, quando você causou o dano, vacilou com a tua esposa, sua namorada, já era, vai ser algo caro de você reparar, tá bom? Então, aqui, ó, temos o recall, temos a avaliação de desempenho e temos o controle estatístico. Levem para a FGV o controle estatístico e o controle a posteriori. Não esqueçam disso. Então, galera, marca. Esse é o slide filé que eu preciso que vocês tenham em mente. Por favor. Muito importante. Tá? William O'Shea, que é um dos autores mais importantes da administração, ele traz 3 classificações de controle e a FGV cobra. Então, na questão ali, nós tínhamos o controle de mercado e o controle de clã.
Aparece em prova, hein? Marca aí. Vem comigo? Vamos lá. Então, ó, assim definidos. Eu tenho o controle de mercado, que foi aquele controle que era para ser analisado de forma extrínseca, né? Os fatores do mercado que influenciam a empresa. Então, ó, controle sobre o resultado. Utiliza mecanismos como preço, lucros, competição, trocas econômicas, participação de mercado para avaliar e controlar as atividades e os resultados da organização, baseado em fatores externos, extrínsecos, é utilizado por empresas que apresentam uma definição clara de produtos ou serviços oferecidos e que atuam em um setor de forte competição. Temos aí controle burocrático relacionado à burocracia, né? Controle sobre o comportamento e ações. Utiliza como mecanismos regras, hierarquia, vigilância, autoridade legítima, etc. Aqui são os controles pautados em quê, meus amores? Procedimentos, processos. O controle na burocracia, como nós estudamos lá em administração pública, né, é um controle pautado em processos, é um controle em atividade meio, é um controle preventivo. Então, cuidado, hein? São aspectos burocráticos, como regras, procedimentos, normas, padrões, políticas, orçamentos, que controlam e avaliam os funcionários, incentivando-os a se comportar de forma adequada para alcançar os padrões desejados de desempenho. E, por fim, meus amores, o controle de clã. Marca, ele é muito importante. Controle de clã apresenta a ideia de que os funcionários podem compartilhar valores, expectativas, normas e metas da organização e agir de acordo com elas. É tipicamente utilizado em empresas nas quais o trabalho em equipe é valorizado. Clã é o quê, meus amores? É grupo. Lembra lá dos ninjas? Lembra do Naruto? Você com o aluno aí mais novinho, né? Da minha geração aí, a galera que pegou o Naruto recentemente, talvez se você for um concurseiro antigão, Naruto você não tenha assistido, né? Foi um desenho da minha geração. Galera de 80 ali, finalzinho de 80, 90, viu Naruto. Então, o clã, aquele grupo, aquela família, tá bom? Olha aí, ó. Então, ó, já que se sustenta na cultura organizacional e nos relacionamentos informais, através do compartilhamento de valores, normas, crenças, rituais e tradições. Todo clã tem esse conjunto de valores, normas, crenças. Vocês conseguem identificar nesses filmes orientais, principalmente quando trazem os ninjas, né? Os ninjas são divididos por clã, por famílias. E aí, todas as famílias têm suas crenças, seus valores, seus rituais, suas culturas. Isso fica bem característico na cultura japonesa, né? Então, tá aí para vocês controle de clã. Inclusive, William Oshii é japonês. Então, ele traz essa filosofia japonesa, né? O Kaizen, a melhoria contínua. William Oshii também é famoso por trazer, né, a teoria Z. Temos a teoria X e Y de McGregor e o Oshii contribuiu com a teoria Z também. Então, tá aí para vocês, meus queridos alunos. Não esqueçam, a teoria motivacional, a teoria Z de William Oshii. Quando isso ocorre, os membros têm valores em comum e há confiança. Os controles formais podem tornar-se menos necessários. Esse tipo de controle funciona melhor quando os funcionários são dotados de empowerment, de empoderamento, não esqueçam disso, para tomar decisões. Controle simbólico ou psicológico baseado em valores na socialização, cujos alvos são a confiança e a tradição. Então, são elementos, né, do controle de clã. Você dá empoderamento, você dá autonomia e você tem esses benefícios do controle de clã. Lindo? Faz o coraçãozinho da Dani aí do TikTok, meu querido aluno, minha querida aluna, nesse slide, porque ele é fundamental para a sua prova. Se aparecer controle de clã, de mercado ou burocrático, você vai estar na frente dos demais, porque é uma questão sempre difícil, que nem todo concurseiro conhece. E vocês, meus alunos, jamais serão nivelados por baixo, jamais. Aqui é curso de elite em administração. Vem comigo, próxima questão, hein? O princípio básico do processo de organização diz respeito à definição do número de subordinados sob responsabilidade de cada gestor. Esse princípio é conhecido, meus amores, ficou fácil, né? Ficou tranquilo. Conceitozinho relacionado às abordagens clássicas da administração, Taylor e principalmente Fayol, e também o conceitozinho relacionado à teoria neoclássica. Vai estar na prova de vocês, toma cuidado, hein? FGV ama cobrar isso daqui. Então, qual é o nome desse princípio que define o número de subordinados que eu tenho? Letra A, amplitude de controle. Letra B, nível de alçada. Letra C, especialização do trabalho. Letra D, departamentalização. Letra E, unidade de comando. Nosso gabarito, meus amores, é a letra A.
amplitude de controle, span of control, tá? Então, guarda esse macetinho. Passou teu chefe no trabalho, vai atrás do teu chefe no trabalho, faz assim, ó, cadeia de comando, amplitude de controle. Vai atrás dele, vai dar demissão não, confia, tá? Então, ó, cadeia de comando, amplitude de controle. Se ele virar e perguntar, o que é isso? Aí tu fala assim, estou estudando, meu chefe. Calma que eu estou estudando. Vai atrás dele. Cadeia de comando, amplitude de controle. Por quê? Cadeia de comando é vertical. Então, princípios relacionados aos níveis institucionais, né? A unidade de comando, aos níveis hierárquicos da organização, tá bom? A amplitude administrativa, né? Nós temos ali de forma vertical. Já a amplitude de controle, nós vamos ter aqui o quê? Nós temos a parte horizontal. Eu falo isso para os alunos, né? É quantos subordinados eu tenho debaixo da minha asinha. Então, quantos subordinados eu tenho ali debaixo da minha asinha que eu comando? Ah, o Vinícius é um gerente de tal departamento. Ele possui 50 funcionários. Qual é a amplitude de controle do Vinícius? 50 funcionários. Eu gerencio de forma eficiente 50 funcionários. Está ali para vocês. Conceitozinho importantíssimo dentro dentro do modelo, né, neoclássico, da teoria neoclássica. Está aí para vocês. E, galera, lembrando, né, essa etapa, esses conceitos fazem remissão ali à etapa do processo organizacional, organização. Quando eu venho para essa parte aqui desses princípios, eu estou abrindo o processo de organização, não esqueçam disso. Então, está aqui, ó, amplitude administrativa, amplitude de controle, ou ainda amplitude de controle, né? Temos ali de comando, perdão, amplitude de comando, amplitude de controle, e tem um termozinho em inglês, span of control. Tem um termozinho em inglês. Span of control. Significa o número de subordinados que o administrador pode supervisionar. Aí a definição para vocês. Questãozinha tranquila, light. Próxima alternativa, meus queridos alunos. O processo de organização segue alguns princípios básicos e exige que se tomem decisões acerca de certos elementos. Entre eles, então vamos lá. Olha aqui, ó. O processo de organização, hein? Segue alguns princípios básicos. Então, nós veremos alguns desses princípios. E exige que se tomem decisões acerca de certos elementos. Temos aí especialização do trabalho e amplitude de controle. Temos a missão, a visão organizacionais. Letra C, cultura organizacional e sistema de gestão. Letra D, divisão de tarefas e definição de metas. E letra E, estrutura e estratégias organizacionais. Galerinha, mais uma vez, é aquele contraponto, é identificar características, elementos da organização e adequar ela à sua respectiva caixinha. Misturou características, está errada a questão. Como assim, Vinícius? Olha aqui. Vamos pular a letra A por enquanto. Missão, visão organizacional, vocês sabem que isso aqui tem a ver com planejamento, como nós já estudamos, né? Está fora a letra B. C, cultura organizacional e sistema de gestão. Está fora também. Isso aqui tem a ver não só com a parte de definir, né? Eu posso encaixar aqui a cultura organizacional dentro de direção, porque é um assunto de da atividade de direção, perdão, eu ia falar recursos humanos, né? Gestão de pessoas. Então, essa parte de cultura, clima, tem a ver com a etapa de direção, tá bom? E sistemas de gestão tem a ver com a parte de controle também, né? Eu vou elaborar sistemas ali para que eu possa controlar, monitorar a minha atividade. Então, está fora a letra C. Divisão de tarefas e de definição de metas. Galerinha, divisão de tarefas é o quê? Organização, beleza, um checkzinho. Porém, definição de metas tem a ver com planejamento. Então, está fora. Errada a questão. Temos letra E, estrutura e estratégia organizacional. Estrutura está correto. Porém, estratégia organizacional tem a ver com planejamento. Então, também não pode ser. Logo, o nosso gabarito é especialização do trabalho dentro daqui da parte organizacional dos elementos, né? E a amplitude de controle. Cuidado, porque esse é o nosso gabarito. São elementozinhos que eu posso considerar dentro da etapa de organização. Está aí para vocês. Quais são os 7 elementos da organização? Guarda isso aqui, a estrutura organizacional, né? Ponto alto da nossa aula. Preste atenção, meus amores. Levanta a mãozinha, Masterchef, hein? Vamos embora, acorda. Preste atenção. Galerinha, elementos do processo de organização. Eu tenho 7 elementos, conforme Robbins. 7 ou 6, porque tem um aqui que eu considero isolado, né? Então, pode aparecer 6 ou 7 elementos, sem problema nenhum. Então, ó, especialização do trabalho, cadeia de comando, amplitude de controle, departamentalização, tá aqui, né? Centralização e descentralização, eu considero esses dois isolados.
mas fazem parte da mesma definição, e formalização das funções e tarefas organizacionais. Esses são os 7 elementos. Galerinha, um breve resumo, porque vocês já estudaram comigo lá no nosso módulo teórico, né, focado aí no TRT do Maranhão. Preste atenção aqui, por gentileza. Galerinha, é o seguinte, olha aqui. Eu tenho 7 elementos que compõem a minha estrutura organizacional. Lembra do macete, do Megazord que eu dei para vocês? Esse é o macete. Departamentalização é diferente de estrutura organizacional. A departamentalização é um dos 7 elementos que compõem a estrutura organizacional. Então, é aquele macete. O Megazord é a estrutura, uma estrutura complexa, que soma diversos elementos. Não é somente a departamentalização. Por que eu falo isso? Os alunos costumam confundir, e as bancas também, porque eu tenho tipos de departamentalização com o mesmo nome que alguns tipos de estrutura organizacional. A estrutura organizacional é maior, é como se fosse o meu esqueleto, tá bom? Já a departamentalização é como se fossem os meus órgãos. Cada órgão é criado para exercer uma função de forma eficiente, cada um dentro da sua caixinha. Meu pulmão tem a função dele, meu coração, meus rins, meu fígado, e por aí vai. Meu baço, meu pâncreas, cada um é um departamento especializado. Pegaram? Que compõe a minha estrutura, que é muito mais complexa. Lindo? Então, esses 7 elementos compõem a estrutura organizacional, a estrutura formal da empresa, que a gente estuda lá em Taylor e Fayol, né? E a departamentalização, que é a minha especialização horizontal. Essa é a definição de departamentalização. Lembra dos Power Rangers? Cada Power Ranger é um gerente, né? Não tem hierarquia entre os Power Rangers. Quem é que manda? É o Zordon, né? O Zordon lá em cima, junto com o Alpha, que é o Step, que é do Power Ranger, sabe o que eu estou falando? Ele é o estratégico, o Alpha é o estratégico. Já os Power Rangers são o quê? O nível operacional também, consequentemente, não tem jeito, mas são gerentes, cada um na sua caixinha, cada um no seu departamento isolado. Quando eles montam o Megazord, cada departamento daquele ali vai compor uma estrutura complexa, que é o Megazord, que é a empresa, que eu brinco com os meus alunos, né, que os Power Rangers trabalham, não esqueçam disso. Então, tá aí para vocês. Especialização no trabalho, é um conceito amplamente difundido lá em Taylor e Fayol, né? É você tornar um cara especialista naquilo que ele faz. Temos aí cadeia de comando, né? Que é a parte vertical de hierarquia, subordinação e por aí vai, autoridade, responsabilidade. Temos a amplitude de controle, que é o número de subordinados que eu tenho sobre a minha disposição ali, que eu consigo comandar. Temos também departamentalização. Então, a departamentalização é criar caixinhas, departamentos específicos para desempenhar atividades de forma mais eficiente. Então, são os meus departamentos, que é a especialização horizontal, hein? Essa é a definição. Centralização e descentralização. Cuidado, meus amores. Centralização e descentralização tem uma diferença teórica com a descentralização do direito administrativo. Cuidado com isso. Quando eu falo de centralizar em administração ou descentralizar, tem a ver com tomada de decisão. Centralização, a tomada de decisão é no topo da pirâmide, não esqueçam disso. Descentralização, eu estou meio que delegando, dando autoridade, poder, né, empoderamento aos meus colaboradores. Então, descentralização, a tomada é no meio da pirâmide para baixo, né? Na base da pirâmide é a tomada de decisão. Centralização é no topo da pirâmide com os gestores maiores, não esqueçam disso. Então, 2 conceitos diferentes. Descentralização do direito administrativo é a criação de entidades, hein? Cuidado com isso, até porque eu já vi questões de concurso relacionando os 2 conceitos do direito administrativo com a parte de administração geral, que é minha matéria. Eu vi uma questão fantástica, que eu não lembro de qual foi a banca agora, não sei se foi CESP, não sei se foi FCC, depois eu lembro, tá? Mas está aí para vocês, cuidado com esses 2 conceitos que têm diferença. E formalização das funções e tarefas organizacionais é você deixar claro ali, né, formalizar o que o funcionário, o colaborador, deve fazer. Então, guarde esses elementos, que eles são muito importantes para as provas de concurso, quando a gente entra nessa parte da teoria neoclássica e a gente abre ali a etapa de organização. Próxima questão.